Então, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Wello Insights, a nossa forma do Grupo Wello de darmos as boas-vindas às mudanças que vão acontecendo no mundo, olhando para elas com olhares diferentes, mas olhares interessados, e sempre com o objetivo de contribuir para esclarecer essas novidades e fazerem com que elas se virem a nosso favor nas empresas, nas nossas associações, nos nossos meios profissionais. Esta palavra de boas-vindas é acompanhada também de um sublinhado. O tema que aqui nos traz hoje, que é o tema da Agenda do Trabalho Digno, é um tema particularmente relevante para um grupo como o Grupo Wello. É um tema que nós atribuímos uma importância elevada e, por essa mesma razão, é um tema que nos inspira a abrir espaços de diálogo e de troca de ideias. A Agenda do Trabalho Digno, não irei aqui, naturalmente, fazer uma apresentação exaustiva, é uma agenda extensa, profunda, com alguma complexidade, mas contempla cerca de 70 medidas que visam melhorar as condições de vida e de trabalho das pessoas e a conciliação entre a vida pessoal e familiar. O combate à precariedade, a valorização do diálogo social, a promoção da igualdade, são algumas das dimensões que são portadoras de mudanças. Mudanças essas que é importante que nas nossas empresas elas sejam devidamente assimiladas. Portanto, o objetivo de hoje é proporcionarmos aqui um espaço de debate em torno do tema do diálogo do trabalho digno, com a participação de atores institucionais e empresariais, de modo a contribuir para o esclarecimento dos impactos desta agenda no nosso mundo laboral. E para o efeito, estamos com sorte, contamos aqui com um painel de convidados que eu muito agradeço a participação e que tenho o prazer agora de apresentar. O José Luís Albuquerque, licenciado em Economia, que é Diretor-Geral do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que nos traz aqui uma visão estratégica deste pacote legislativo, vamos lá ver, na perspectiva das políticas públicas. Ao seu lado temos a Nalina Cará, Diretora de Recursos Humanos da Base Capital, que nos vai trazer, esperamos nós, um testemunho na perspectiva da gestão de pessoas, do impacto destas medidas no tecido empresarial. E, finalmente, os últimos são os primeiros. Contamos também com o Tiago Sequeira Mouzinho, jovem advogado da DMC Littler, a quem vamos pedir, então, uma apreciação, vamos lá, um pouco mais jurídica deste corpo de medidas que passaram, entretanto, a ser aplicadas desde o dia 1 de maio, Dia do Trabalhador. Se calhar não foi por uma razão aleatória. Vamos então a algumas questões e começando talvez por uma mais generalista que eu vou dirigir ao José Luís Albuquerque sobre esta agenda do trabalho digno. Sabemos que é um processo que já vem naturalmente dos objetivos do milénio, que vem também da agenda de desenvolvimento que a própria Organização Internacional do Trabalho tem vindo a incrementar, de melhorar o mundo do trabalho. A ambição é melhorar o mundo do trabalho. E chamando-se Agenda do Trabalho Digno, a primeira pergunta é se este pacote legislativo que foi aprovado é digno, ele próprio, também dessa ambição. José Luís. Obrigado, bom dia. É digno e, como foi dito e bem, faz parte de um processo. Entrou em vigor no dia 1 de maio, ontem foi o Dia Internacional da Segurança Social, que nos protege também a todos quando não temos trabalho, seja na velhice, seja na invalidez, ou seja por alguma eventualidade contemporânea, mas é um processo que se tornou à escala mundial muito intenso com os fenómenos, digamos, disruptivos da globalização. E a Organização Internacional do Trabalho, por ser tripartida, por ter representantes de empregadores, representantes de trabalhadores e representantes de governos, achou que se teria que contrabalançar com alguns efeitos perniciosos da globalização uma dimensão justa. Mas podíamos recuar mais neste processo até chegarmos à Agenda do Trabalho Digno hoje. A Organização Internacional do Trabalho é criada no Tratado de Versalhes no fim da Grande Guerra de 14-19. A importância do trabalho como fator de resiliência das sociedades, como contributo para a paz. E estando agora no século XXI com fenómenos novos, a transição digital, fenómenos migratórios, com aspectos que não conhecemos muito bem em termos de alterações climáticas, esta agenda tem 4 áreas que, de facto, serão estratégicas para a condição de vida das pessoas, para um bom funcionamento das empresas. O combate à precariedade. Fenómenos de precariedade tornam as empresas menos competitivas, tornam os trabalhadores menos produtivos. É mau para o trabalhador, é mau para a empresa, é mau para a sociedade, para o país, no seu todo. A valorização dos jovens no mercado de trabalho é outra das 4 linhas. Nós sabemos que sem jovens envolvidos no mercado de trabalho, as organizações não rejuvenescem, cristalizam, independentemente das implicações em termos demográficos e migratórios. A conciliação da vida pessoal, familiar
e que nós já sentíamos antes do Covid, mas que muito mais intensamente foi sentida depois. E um papel importantíssimo que existe na vida das empresas e de setores de atividade económica, que é a contratação coletiva. E, portanto, em torno destes 4 eixos, as tais 70 medidas que só quando estiverem no terreno conseguiremos avaliar, todas elas contribuirão para melhores condições de vida nas empresas, na sociedade, nos países. É esse o convencimento do Governo e dos parceiros sociais, independentemente de críticas a uma ou outra das medidas. Portanto, estamos confiantes, estamos a experimentar, veremos como vai resultar. E visto de uma janela mais empresarial, como gestora de pessoas, que cotidianamente tem que lidar com estas mudanças, como é que é vista esta agenda do trabalho digno? Bem, em primeiro lugar, eu diria que é bem vista, logo à partida. Este processo, este percurso que estávamos a falar, tem que ser sempre adequado ao momento e ao tempo. E o facto dela vir cá para fora, com mais ou menos regularidade, significa esta necessidade de adequação das medidas ao contexto e ao tempo em que vivemos. E esta agenda tem, de facto, muitos princípios que nós olhamos e que faz essa adequação. Falamos da transformação digital, portanto, do englobar esta questão das plataformas digitais na agenda. Falamos também da conciliação do trabalho e da vida pessoal das pessoas, que é extremamente importante, até fruto daquele momento que nós vivemos recentemente da pandemia, que nos fez repensar nisto e o quão importante é o bem-estar do colaborador. Portanto, eu diria que é bem visto pelas empresas, que devem, obviamente, fazer o esforço para serem, obviamente, rápidas na adequação das suas práticas. Mas, acima de tudo, há aqui 2 ou 3 princípios que eu gostava de mencionar como sendo princípios que nos vão ajudar a todos a evoluir enquanto sociedade. Um deles é claramente a transparência que está implícita no dever de informação. E, portanto, esta informação devida ao colaborador não só torna as relações muito mais transparentes e produtivas nesse sentido, ajuda-nos naquilo que muitas das vezes pode ser, por vezes, o calcanhar daqueles da legislação, que é a eficácia e a sua implementação, porque, partindo do pressuposto que com esta transparência, com este dever de informação, esta partilha de informação, o colaborador está também ele mais consciente, também nos ajuda, por sua vez, a garantir a eficácia junto das empresas, porque assim o exige. E gostava também de frisar esta perspectiva de adequação, quer seja com a vida familiar, quer seja com as novas formas de trabalho, o teletrabalho, a flexibilidade dos horários. Se calhar é uma agenda que vai ao encontro da própria agenda empresarial, no vosso caso. Claro, porque, a meu ver, se as empresas não tiverem os seus colaboradores ou a gestão das pessoas no centro e não tiverem a plena convicção de que o sucesso depende dos colaboradores e sempre dependerá dos colaboradores, não é? Não nos faz sentido não entender que o trabalho tem que ser digno e que tem que haver dignidade no trabalho. Tem que quase estar embutido no propósito empresarial. Claro. Exatamente, para fazer sentido. Exatamente. Para além de já lá outros, voltamos. Exatamente, para além de outros propósitos que também têm que estar lá. Claro que sim, claro que sim, naturalmente. Tiago, e agora a visão de um jurista, advogado, que olha também para o mundo do trabalho, neste caso com um olhar mais jurídico-normativo e que calculo que nestes últimos tempos tem muito que fazer, porque 70 alterações legislativas, fora as restantes, as regulamentares, por aí fora, calculo que neste momento as próprias empresas estão à procura de esclarecimentos, não é? É verdade. Como é que o escritório de advogados que representa olha para este tema neste momento? É um desafio e, antes do mais, apenas para dar um pequeno esclarecimento, se me permitir também pôr-me aqui um pouco nas vestes do advogado do diabo, apenas para salientar alguns pontos da legislação. Como falou e bem, entrou em vigor em maio, portanto, isso é uma das fases da Agenda de Trabalho Digno. Temos 3 fases. Normas que entraram em vigor em abril, normas que entraram em vigor em maio, normas que entraram em vigor, vão entrar em vigor em junho. Essa é uma das primeiras dificuldades, aplicar tudo, deixar tudo preparado antes de que as medidas entrem em vigor. E isso é uma grande dificuldade porque envolve tempo, envolve um esforço, uma concentração,
na implementação da agenda de trabalho digno a cada empresa. E cada empresa tem a sua filosofia, tem a sua estrutura. Isto passa por uma grande dificuldade. Já agora, que leitura que é feita relativamente à disponibilidade que as empresas têm e do interesse que têm em se preparar? O interesse é muito elevado. O interesse é muito elevado, desde logo porque o regime da agenda de trabalho digno também vem prever um novo regime sancionatório de contraordenações, portanto, há um estímulo económico, mas também porque algumas das medidas, como já foram faladas, o tema do teletrabalho, torna-se cada vez mais uma condição apetecível para os candidatos para reter e adquirir talento, para adquirir e reter talento. E essa tem sido uma grande dificuldade porque a agenda do trabalho digno, não obstante os aspectos positivos, ao nível do regime de parentalidade, ao nível do regime da criação de novos estatutos, como o cuidador informal, veio criar também alguns constrangimentos, nomeadamente em termos de formalidades com o teletrabalho, que se quer que seja um regime flexível, acaba por se tornar um pouco mais rígido e formal, o que pode também trazer dificuldades depois também na implementação, dependendo de como a organização ou a estrutura está organizada. Foi tocado aqui um tema que eu ia explorar um bocadinho aqui com a Ana Lina relativamente à questão de alguma hiperregulamentação que está associada também a este processo. Quando nós pensamos, por exemplo, nas informações que têm que ser prestadas a um trabalhador, por via de regra, um contrato de trabalho não tem que ser escrito. Esse é o princípio fundamental. E há algumas sociedades, nomeadamente as sociedades do norte da Europa, em que até olham com desconfiança para alguma hiperregulamentação e algum hiperdetalhe da caracterização das relações laborais. No vosso caso, quando olham para um contrato novo e que tem que detalhar aspectos que normalmente até deveriam ser da vida, coisas que poderiam ser ajustadas, não sentem ao mesmo tempo também um bocadinho dentro de alguma camisa de forças, e sendo aqui um bocadinho provocador, relativamente a esta nova regulamentação? No caso particular do grupo, nós já somos de longa data bastante zelosos no sentido de garantir que tudo está muito formalizado do ponto de vista contratual. De qualquer das maneiras, e aquilo que falávamos há pouco, há um acréscimo, obviamente, aqui de complexidade. Não tanto no detalhar da informação, eu diria, mas na necessidade permanente de atualizá-la. E essa e de formar no fundo, de formalizar essas atualizações. E eu acho que esse é que é o grande desafio. E esse desafio, quando conjugado com o reforço, não é, o empoderamento, o reforço do poder da atividade inspectiva, por exemplo, da ACT, não é, coloca-nos em nós uma pressão para, de facto, uma maior agilidade. E, portanto, é este balancear dos pratos que é, sim, por um lado entendemos que faz todo o sentido a partilha, a informação, a especificação, por outro lado temos de ser capazes de, sempre que houver uma pequena alteração, ela estar atualizada sob o ponto de vista escrito, e é esta agilidade e esta complexidade que vão estar aqui a lutar uma com a outra, no sentido de sermos céleres, não é? Mas também garantir que estamos a cumprir com estes requisitos. E numa linha também provocatória, que eu estou para aqui vir há uma pergunta que eu faria também ao Tiago, sem bom rigor, estão aqui 70 medidas fora a componente regulamentar. E nós sabemos que o nosso tecido empresarial é um tecido empresarial maioritariamente composto por pequenas e médias empresas. E algumas por microempresas e pequenas empresas. A minha pergunta é preciso ter um curso de Direito para enfrentar, um pequeno empresário para enfrentar este tema? Não. Ou... Força. Não. Okay. A pergunta está em aberto. É assim, é verdade que os deveres de informação foi um objeto da Agenda de Trabalho Digno, também resultado da transposição da Diretiva de Transparência das Condições de Trabalho. Eu, no outro dia, por acaso, numa formação, ouvi um colega falar que, a partir de agora, temos uma nova medida dos contratos de dossiê, porque, na verdade, vamos implementar medidas em que temos que passar estas informações num contrato, vamos tornar excessivos, as pessoas não vão ler, não é por causa disto que as pessoas vão estar informadas. Bem, há duas formas de olhar para isto, ou olhar para os deveres de informação como proforma e garantir que está escrito e que foi transmitido, está por escrito, ou então tentar arranjar formas mais didáticas, por exemplo, apostar, se calhar, em manuais de boas-vindas à empresa. Onboarding, por aí fora. Onboarding. Tentar outras alternativas que não densificar os contratos. Também, de certa forma, não exigir um curso de Direito, para também responder à pergunta, exigir um curso de Direito
para quem faça o trabalho de gestão de recursos humanos. Agora, para a agenda de trabalho digno, num primeiro momento, o que eu diria era, se calhar, ter um pequeno manual, uma checklist para garantir que, quando se celebra um contrato, quando se admite um novo trabalhador, garantir que picamos todas aquilo que são as novidades e também as regras que já estavam para trás, porque também não podemos esquecer. Nós sabemos que o direito de trabalho é um construto, não é? De uma comunidade organizada com 200 anos, desde que as pessoas entram à mesma hora e saem à mesma hora no mesmo espaço físico em troca de um salário, nós temos uma relação de trabalho juridicamente tutelada. Mas também sabemos que ao longo dessa história, a história do direito de trabalho é uma história também muito marcada por momentos de inefetividade, em que, por vezes, a regulamentação, quando ela é muito pesada, quando ela é excessiva, há uma certa tendência para aligerar as práticas e os comportamentos. Como é que, neste caso, é possível olhar, do ponto de vista das políticas públicas, para este pacote? É um pacote pesado? É um pacote ligeiro? É um pacote assimilável? É um pacote que a sociedade precisa de ter. Como é que vai resultar do ponto de vista da transparência, do ponto de vista até da informação que a própria administração pública dará à sociedade, não é? Também depende de como a sociedade se organizar. Nós temos setores fundamentais de mais de metade do emprego por conta de outrem que resulta de contratação coletiva e, portanto, são contratos coletivos de trabalho. E há públicos e há setores mais novos, mais modernos, onde se calhar estas dificuldades do contrato individual subsistem mais. Há acordos de empresas muito significativos, acordos coletivos de trabalho muito significativos, onde se dirimem essas dificuldades na relação entre o empregador e o indivíduo. Mas enquanto construção da sociedade, o direito vai atrás daquilo que as pessoas, empregadores, governos, representantes sindicais decidem. O dever da transparência é algo que todos nós o sentimos no nosso lugar, como consumidores até, não é? Portanto, nós somos exigentes enquanto consumidores de um produto num restaurante, numa mercearia, num cabeleireiro. E somos também exigentes enquanto trabalhadores, colaboradores, empregadores, dirigentes. Não temos dúvidas na administração de que há transformações muito rápidas, fruto da transição digital, fruto de jovens muito mais formados e qualificados e talentosos a entrar no mercado de trabalho e com ânsias diferentes das que tinham há 200 anos, não é? E tem que ser um misto de experimentação com base naquilo que juristas, economistas, sociólogos, antropólogos e historiadores farão. Acho que nós não podemos olhar para isto como uma coisa entre trabalhadores e gestores. Tem que ser uma realidade holística. O dever de transparência nós sentimos como importante até para os bons empregadores, para não haver aqui dumping social em algumas práticas, e acho que a sociedade ficará toda a ganhar. O direito do trabalho, em certa medida, ou os seguros de acidentes no trabalho, surgiram como uma das primeiras experiências de Estado Social. Porquê? Porque os empregadores não queriam os seus trabalhadores com menos um membro improdutivos. E acho que é esse salto que damos. É um dos objetivos do desenvolvimento sustentável do milénio. O trabalho digno é fundamental nas nossas relações, nas relações humanas em si. Teremos que experimentar, não se espera que isto seja burocrático. Hoje há muita informação que as empresas conseguem disponibilizar. Como uma empresa como esta consegue disponibilizar a imensas empresas, e isso pode facilitar a vida a toda a gente. Sim, nós próprios temos no nosso grupo empresas de trabalho temporário e de trabalho de outsourcing. Aliás, o facto de estarmos aqui a discutir o trabalho digno é também para dar um testemunho do compromisso que nós assumimos perante uma agenda que é uma agenda verdadeiramente importante. E vemos nessa agenda algumas dimensões que são particularmente prioritárias. Já agora, na tua perspectiva, que temas é que são verdadeiramente prioritários nesta viragem, digamos assim, do rumo do nosso caminho legislativo no âmbito do direito de trabalho? Dar um cheirinho de cada um deles. Falou-se aqui das questões da conciliação e dos cuidadores formais. E, portanto, há aqui outro estilo de proteção, não semelhante à da parentalidade, mas quase a combinar. Nós hoje temos cada vez mais uma sociedade envelhecida e muitos trabalhadores protegem os seus. Não são só as instituições de solidariedade social. Portanto, há muitos trabalhadores que protegem os seus familiares e deixam de faltar ao trabalho, são improdutivos nesse momento, mas a agenda do trabalho digno concilia as necessidades dos trabalhadores e as necessidades dos empregadores. Na contratação a termo, nós sabemos que a contratação a termo muitas vezes significa perder-se talento, perder-se conhecimento, haver amnésia na empresa. E há falsa contratação a termo ou desnecessária, e também é um fator onde a agenda do trabalho digno
pensa que conseguirá reter talento nas empresas, tornar as empresas mais competitivas, por ter trabalhadores melhor formados, com melhor capital humano, com melhor história. As empresas de trabalho temporário são fundamentais nisto. Há muitos trabalhadores que são trabalhadores de empresas de trabalho temporário, na administração pública. Posso confirmar? Claro. E até, no nosso caso, são trabalhadores efetivos. São trabalhadores muitos deles, efetivos que têm que ter direito a férias, a subsídio de Natal, e, portanto, é bom que todos os trabalhadores tenham os direitos dos trabalhadores por conta de outrem, fruto de um contrato coletivo de trabalho. As plataformas digitais, tem que haver algum tipo de controle em termos de inteligência artificial e do que ela pode fazer nas relações, também com os clientes. E, portanto, se nós não regulamentarmos alguns aspectos, e veremos como é que também a economia se adapta a estes aspectos, nós podemos o risco de ter uma globalização e uma digitalização injusta e que agrava algumas desigualdades. E por isso estas preocupações acho que fazem sentido, achamos que fazem sentido, e há críticas pontuais a alguns aspectos, como em tudo é na experimentação e no ajuste, não é? A novos ciclos que nós teremos que ver se fazem ou não sentido todas estas linhas, mas do ponto de vista do Governo é fundamental. Tem sido elogiado na OCDE este compromisso de melhorar a condição de vida dos trabalhadores e de melhorar a forma de organização das empresas com este pacote legislativo. Dalina, no caso do vosso grupo, em bom rigor, se calhar algumas desses aspectos regulatórios já estavam embebidos nas próprias práticas cotidianas, mas outras haverá em que poderá ser um pouco mais difícil fazer uma adaptação nos próximos tempos. Fala um bocadinho sobre essa parte, a parte um bocadinho mais difícil. O que é que vai ser mais difícil mudar agora nestes dias? Bom, já se falou aqui que é a questão toda da revisão das nossas minutas contratuais, dos nossos procedimentos. Lá está, nós temos estes procedimentos de onboarding, de acolhimento, os tais manuais, os códigos de conduta e, portanto, fazer essa adequação. Naturalmente, do ponto de vista mesmo do processamento salarial e principalmente atendendo ao regime das faltas, toda a parametrização do sistema que esteja já, não é, no fundo, a refletir a diferença, por exemplo, na licença parental do pai, entre 20 dias úteis para 28 dias corridos, e, portanto, este tipo de ajustes é um trabalho que nós estamos a fazer, obviamente, para estarmos prontos para agora, no final do mês, já fazermos o processamento de acordo. Mas há aqui um trabalho que é um bocadinho mais difícil, que eu diria, então, que é, no fundo, a adequação destas novas regras que vão de encontro ao bem-estar do colaborador para aquilo que é a prática do negócio. Vou dar um exemplo. A partir do momento em que é permitido a licença ser gozada a tempo parcial, a partir do momento em que há liberdade para a flexibilização dos horários, para a substituição das faltas, a empresa tem que pensar como é que vai se adequar a sua prática a isto, não é? Portanto, normalmente quando uma mãe ou um pai está ausente por ter sido mãe ou pai, um momento bastante importante, há, por exemplo, a possibilidade de nós recorrermos a uma contratação por tempo incerto ou por aquele período de tempo. Se isto se transforma em meio tempo, torna-nos muito mais difícil, não é, fazer esta contratação. Não é impossível, mas todos nós temos que nos adequar e termos perceber também aquilo que vai de encontro ao colaborador. Portanto, vamos ter aqui muito mais diversidade para podermos nos preparar para isso e para aquilo que, obviamente, não é expectável e agora nós já tivemos situações em que, pela liberdade de escolha, no caso do pai, poder estar 2 dias por semana ou poder estar a semana toda e, portanto, na verdade, só quando acontece é que nós vamos nos deparar e, portanto, aqui a preocupação na gestão, no fundo, da organização para estar a dar resposta ao propósito mais económico da empresa é isto, não é? É saber com o que é que contamos, como é que nós Os trabalhadores sentem-se mais fortes. Eu sei que é uma pergunta agora, uma vez mais, um bocadinho provocatória, porque nós vivemos um tempo em que o talento é raro
Sim. E muitas vezes muda-se o paradigma que é o trabalhador é que escolhe onde é que quer trabalhar. Não sei se começa a sentir isso de alguma forma. Este pacote traz também um robustecimento desse poder, ou não? Eu acho, eu diria que sim, sem dúvida, não é? Era isto que falávamos há bocadinho, é no fundo o colaborador mais informado, com a noção de que tem o direito a uma formação contínua, que tem alternativas lá está, de poder se ausentar, no caso do trabalhador cuidador, portanto uma série de exemplos. O facto de ele ser conhecedor, isto muitas das vezes ainda nos acontece hoje em dia, os nossos colaboradores não saberem muito bem, eu tive este azar, falecimento de alguém, quantos dias tenho direito? Portanto, há um desconhecimento que de resto, obviamente, também a internet e a divulgação da informação já tem vindo a ajudar, porque eles rapidamente procuram, rapidamente simulam coisas e, portanto, já estão mais conhecedores, eles ficam mais detentores de informação. Se formos a olhar se eles estão mais empoderados, eu acho que os colaboradores sempre tiveram o poder, não é? Porque as empresas dependem do seu desempenho. E no nosso grupo nós temos muito esta convicção. Nós somos um grupo muito focado na satisfação do nosso cliente e para nós conseguirmos satisfazer o cliente, os nossos colaboradores têm que estar bem. E, portanto, agora falávamos que o lançamento destas medidas foi no dia 1 de maio, no dia do colaborador, do ponto de vista, por exemplo, da do nossa... trabalhador. Nós, por exemplo, fizemos uma pequena ação, nós temos uma revista interna de grupo e a capa dessa revista é um espelho. Boa. A revista que saiu agora em maio. E é um espelho precisamente para dizer que todas as pessoas do nosso grupo são merecedoras de serem capa de revista na nossa empresa. Podemos copiar essa ideia aqui na nossa... Nós vamos lançar um Well Podem. Mas é isto, ou seja, eu diria que eles estão mais empoderados porque podem correr atrás da eficácia, porque são conhecedores, mas desenganem-se as empresas que entendem que eles não têm poder, porque de facto eu acho que é isso que é, para mim, o grande desafio na gestão das pessoas. Isto é uma grande verdade. Às vezes no fundo, nós falamos muito, e eu venho do negócio, falamos muito no transpor o negócio para a gestão das pessoas, e o que estamos a viver hoje em dia é precisamente o contrário, é transpor a agenda das pessoas para o negócio e pronto, e lá está, e colocar em causa propósitos, valores, isso tem sido muito interessante. Numa perspectiva de consultoria jurídica, que isso também faz o escritório, que práticas laborais devem ser alteradas, se for a aconselhar, naturalmente, com alguma prioridade? Talvez por serem mais exigentes ou por serem mais complexas. Na qualidade de quem presta serviços no setor da advocacia, eu diria toda a lei. Mas se fôssemos por prioridade, então, atendendo aos deveres de informação, acho que seria um bom ponto de partida para rever minutas de contratos de trabalho, todos os formulários, tudo isso, não é? Formulários, regulamentos internos, anexos, por exemplo, anexos de parentalidade, que são obrigatórios de fixação, da fixação no local de trabalho. Seria um ponto de partida para começar a fazer este compliance com a agenda de trabalho digno. Muito se tem falado do compliance. O compliance laboral está a ganhar um grande destaque. Agora, com a agenda de trabalho digno, ainda mais. É verdade que eu, pelo menos uma consideração a título pessoal e que me vincula apenas a mim, podia-se ter ido mais longe, nomeadamente para garantir outras condições de teletrabalho, por exemplo, para pessoas que sejam portadores de incapacidades, alargar este categoria. Esse dever de informação, é isso? Não. A extensão ao regime de teletrabalho, sim. Para imposição unilateral. No caso da violência doméstica temos já este regime, mas podíamos pensar, por exemplo, noutros regimes, para o stalking, vítimas de stalking que podem também estar numa situação muito similar à de trabalhadores que sofrem violência doméstica. E também, muitos têm falado do teletrabalho, mas podemos ir mais longe e falar também de nómadas digitais, que foi também um dos objetivos, aqui há tempos. Falou-se muito do ponto de vista do regime da migração, mas que tal trazer isto também para o regime laboral? Porque podemos falar de nómadas digitais externos, isto é, que andam pelo mundo fora, não é? O céu é o limite, mas podemos falar de nómadas digitais internos, onde andam cá dentro de Portugal, por dentro do território português, e espalhar e tentar não centralizá-los em Lisboa e Porto. Isto podia ser também uma das perspectivas agora para avançar e prosseguir talvez com uma agenda de trabalho ainda mais digno.
Digo, isto lá está, só uma consideração. Naturalmente, é um processo que não para por aqui. Naturalmente. Não para por aqui. E ainda não. vou fazer uma pergunta sobre isso um bocadinho claro. mais à frente, que é um bocadinho falarmos do futuro. Mas falando ainda agora do presente e até do passado mais recente, José Luís, nós sabemos que é difícil numa agenda com esta natureza encontrar equilíbrios societários que são sempre delicados, mas encontrar equilíbrios que sejam equilíbrios pacíficos. Nós temos ecos, naturalmente, do ponto de vista do setor mais patronal, que há dúvidas, não só sobre a constitucionalidade de algumas destas normas, mas também sobre a sua aplicabilidade e a sua efetividade. Que leitura pode ser feita relativamente ao equilíbrio que foi conseguido em termos de concertação social à volta deste pacote? Na concertação social não houve equilíbrio porque os parceiros sociais, no fundo, não estiveram disponíveis para um acordo naquele tempo, naquelas circunstâncias com o Governo, ainda que tivesse havido elogios e críticas em imensos pormenores da legislação. Como agora foi dito, quanto a apoio a nómadas digitais fora dos grandes centros urbanos. E há medidas que incentivam isso, não é? E até há autarquias que fazem publicidade ao seu nómada digital e aos apoios que têm. A Autoridade das Condições de Trabalho vai ter um papel fundamental para reconhecer a efetividade das leis. A Comissão Permanente de Concertação Social tem que ter também um papel fundamental entre os representantes dos empregadores e dos trabalhadores na audição, no fundo, destas leis. As organizações internacionais, a própria Organização Internacional do Trabalho, a OCDE, a Comissão Europeia, serão agentes que estarão atentos. Em última instância, teremos académicos que poderão, independentemente das suas teses de mestrado, doutoramento, nas suas aulas, não é? Nas universidades, acompanhar estas matérias, centros de investigação, jornalistas. Portanto, a sociedade vai acompanhar isto. Conseguiremos nós, Estado, empregadores, trabalhadores, responder de uma forma positiva? Ao longo de 200 anos, temos-lo conseguido, sempre com alguns conflitos, sempre com algumas divergências, mas construindo uma sociedade que, no fundo, será mais coesa. Nós, no fundo, todos nós não queremos que haja uma falsa contratação a termo, que haja falsos recibos verdes, que não haja o direito à parentalidade, que não se possa cuidar de um parente em determinadas circunstâncias. Causa dificuldades ao empregador, ao gestor, causa-me a mim, na administração pública, quando as crianças nascem antes dos 9 meses e não estávamos à espera. Acho que também temos aqui um manancial de flexibilidade nas formas de organização e de gestão do tempo de trabalho, que será sempre um grande desafio para empresas como esta, para aconselharem como substituir quadros que faltam momentaneamente, como antecipar e como ter ferramentas de gestão que antecipem estas ausências que nós às vezes conseguimos saber que é naquela altura do mês de agosto ou que é em determinadas alturas festivas, não é? Mas sabemos que agora a vida é muito dinâmica. As pessoas não têm 22 dias úteis de férias consecutivos. E eu acho que essa ambição e essa efetivação também obrigará a maior partilha, maior transparência, mas também maior partilha de informação entre os vários agentes económicos e sociais. E a pergunta que eu guardei aqui para a Ana Linda é justamente se esta capacidade que as empresas têm de se adaptar a este pacote vai ser ou não vai ser determinante também para que elas próprias sejam vencedoras de uma competição que anda aí todos os dias, que é de captar, reter e desenvolver o talento e os melhores dentro da organização. Com este pacote vai ser mais fácil? Só faço perguntas difíceis. É verdade, é uma pergunta difícil. Tem estado, obviamente, não é? Tem sido um tópico quente, não é? Nas empresas, esta questão. Eu acho que vai ajudar, sim, vai ajudar certamente ter esta agenda naquilo que nós falámos já aqui subejamente, que é na transparência, no direito à formação, na flexibilização, na conciliação e todos esses temas, não é? No combate à precariedade, naturalmente vai ajudar, principalmente em empresas que não têm essa postura, não é? E, portanto, sim, qualquer das maneiras, eu acho que o fator diferenciador está na própria empresa. Continua a estar na própria empresa. Na sua cultura, no seu propósito na também. Na sua cultura, no seu propósito. No fundo é como se isto fosse uma base, não é? A parte da dignidade, e era isto que falávamos no início, mas a essa dignidade tem que se acrescentar naturalmente a meritocracia, tem que se acrescentar a agilidade, tem que se acrescentar o propósito da empresa. E isso, sim,
é que me parece que continuam a ser os desafios na captação de emprego. Eu voltaria aqui um bocadinho atrás e a falar sobre, no fundo, esta pergunta anterior sobre se este pacote, não é, tem aqui uma concertação social. E eu diria se tem em conta também o lado das empresas, não é? E falarmos um bocadinho sobre isso. Há temáticas que me parecem que trazem aqui alguma incerteza. Quais são elas? Vamos a isso. Quando nós falamos, por exemplo, da libertação dos fundos de compensação e dos fundos de garantia, podem ser veiculados, não é? Obviamente, do ponto de vista orçamental de uma empresa, não ter este custo com o pessoal, não é? É uma ajuda, naturalmente, mas mais interessante do que isso, por exemplo, do ponto de vista da gestão dos recursos humanos, e das pessoas, seria a utilização dessas verbas para, por exemplo, atribuir outros benefícios, como sejam fundos de pensões, outros benefícios aos colaboradores. Na verdade, nós temos uma lei que diz que não há necessidade agora de fazer estas contribuições, mas não sabemos se os fundos estão libertos e até quando. E, portanto, há esta situação de incerteza. Do outro ponto de vista, falar sobre, por exemplo, a exclusividade no trabalho. Não é? Também é uma das outras medidas que nós, as empresas, e na leitura que fazemos, nos deixam algumas dúvidas, não é? Porque as salvaguardas, obviamente é permitido que as pessoas tenham, no fundo, mais do que um emprego, desde que eles sejam conciliáveis e até ao limite que respeitem a segurança e a saúde. E aqui isto é muito pouco concreto. Não é? E onde é que está essa Portanto, barreira? essa nebulosidade é que não é... que não ajuda. Não ajuda. Não ajuda. Mas há normas que, inclusive, se fosse a Analina legisladora, há normas que acha que não é esta altura adequada para elas serem colocadas em vigor? Eu diria que há duas... Na perspectiva empresarial, puramente da gestão... Sim, na perspectiva empresarial eu acho que há duas aqui que são bastante conflituosas. Vamos a elas, quais são? Uma delas é, de facto, a exclusão do período experimental. Esta é uma medida que, entendendo o seu propósito, que é, lá está, mais uma vez, o mau uso do período experimental, de alguma maneira pode ter um efeito perverso, que é as empresas retraírem-se de contratar pessoas que já tenham tido uma experiência anterior, por não poderem não poderem dar o benefício da dúvida. E isso não é só do ponto de vista das empresas, eu entendo que isto também do ponto de vista das pessoas se desvirtua o propósito, não é? Porque as pessoas também têm esta vontade de experimentar, e acontece, não por muita frequência, mas já nos aconteceu na nossa empresa um ou outro caso em que as pessoas entram e percebem que não é para elas e não temos que ficar ofendidos com isso. Há de facto ali um erro de casting, não é? E portanto esse período permite essa liberdade de experimentação e eu acho que é benéfico para muitos lados, e ao colocar isto como uma imposição pode fazer com que as empresas não queiram recrutar alguém que já tenha exercido as funções anteriormente. Outra medida que para mim e entendo que para todas as empresas é uma medida também que vai um bocadinho contra o propósito económico das empresas, que é a proibição da externalização dos serviços. A possibilidade de recorrer ao outsourcing depois do despedimento, por exemplo. Exatamente. No vosso caso concreto, como é que isso funcionará? Eu vou dar já vai ter que cumprir a lei, não é? Vamos ter que cumprir a lei. Mas como é que se vão organizar? O que é que acontece aqui? Vou dar alguns exemplos, se calhar, bastante óbvios. No passado, eventualmente, todos nós tínhamos nas nossas organizações pessoas dedicadas à limpeza. Um exemplo bastante trivial. Hoje em dia, a maior parte das empresas opta por ter este serviço com outsourcing, porque é uma garantia de serviço, não é? E de facto, a empresa está focada no seu propósito. Portanto, esta é uma necessidade que a empresa tem. E, portanto, imaginar que hoje em dia uma empresa toma a decisão de deixar de ter, não é, as pessoas nos seus quadros para poder recorrer à terceirização deste serviço, agora é um cenário impossível. E, portanto, há aspectos que a externalização dos serviços
tem em vista, e do ponto de vista da gestão das empresas, a melhoria do serviço do cliente, a focalização naquilo em que as empresas são boas. Outro dos exemplos que me ocorrem é, por exemplo, os contact centers ou os call centers, não é? Que as empresas hoje em dia devem disponibilizar os chatbots, seja, a inteligência artificial, não é, disponível para atender o cliente e para poder dar as respostas. As empresas não têm que ser experts nesse sentido. Elas até poderiam ter pessoas dedicadas ao atendimento telefónico e, se calhar, hoje em dia a decisão que faz mais sentido e que é mais estratégica, benéfica para a empresa, benéfica para os clientes da empresa, seria a externalização para quem tem expertise nessas áreas. E se houver despedimento, não pode recorrer. E se houver despedimento, não pode recorrer. E isso é visto do vosso lado como um aspecto... Uma limitação à liberdade, à liberdade, eu diria, à liberdade da económica para se adequar, até porque os tempos têm vindo a mudar com uma celeridade muito maior e lá está. E, portanto, e nós, empresas, queremos estar sempre na crista da onda, não é? Poder oferecer este tipo de soluções e ocorreram estes dois exemplos, não é? Mas haverão outros, não é? Que faz sentido nós externalizarmos. Vou dar um exemplo também, se calhar um bocadinho mais na nossa realidade. De há muito tempo que nós tomamos a decisão, por exemplo, de ter um serviço de lavagem de carros. Portanto, uma das grandes empresas do nosso grupo são concessionários de reparação de uma marca automóvel com reparação de automóveis. Uma pessoa que vem à oficina quer receber o carro impecável, não é? Impecavelmente limpo, etc. E, portanto, para garantir esse serviço, nós recorremos a uma empresa de externalização de serviços que está lá diariamente e que, se temos o azar de um ou outro colaborador, por um motivo de férias, por um motivo de ausência, por um imprevisto não estar, há uma substituição e, portanto, os nossos clientes não deixam de ter esse serviço. É um dos outros exemplos que eu diria que são duas normas aqui que nos deixam um bocadinho mais... Há uma parte de nebulosidade e há uma parte também de Exatamente. limitação. Exatamente. E vivemos numa sociedade aberta e democrática e, portanto, ter opinião sobre os temas é um aspecto positivo da nossa vida em sociedade. E é também sobre isso que ia perguntar ao Tiago como é que podemos olhar para esta resposta da agenda em matéria de combate à precariedade, que é um tema que obviamente é muito sensível, e sobretudo em alguns setores de pensamento da nossa sociedade particularmente sensível, mas olhando para este pacote, que medidas de combate à precariedade, que alterações jurídicas associadas destacarias como particularmente importantes nesta Particularmente importante, fase? portanto, ao nível do contrato de trabalho a termo. Portanto, essa seria uma das hipóteses tradicionais ao longo da história, sempre que há alterações ao nível de tentativa de suprimir aqui alguma da precariedade que existe laboral, que é natural, que existe no contrato de trabalho a termo, pela sua própria natureza, ao nível também do trabalho temporário, essencialmente. Mas eu gostava também de destacar aqui a situação em relação ao período experimental, porque percebi também o propósito da alteração do período experimental e ainda bem que tinha tocado nesse exemplo, só para explorar aqui uma certa ideia, porque o período experimental também é um tempo precário que temos ali, em que qualquer das partes pode desvincular-se, não é? É verdade que o legislador tomou aqui uma perspectiva muito empresarial, a pensar, ok, não podemos deixar o trabalhador nas mãos da empresa, mas temos que pensar também do outro lado. O período experimental também beneficia o trabalhador. Vamos imaginar um caso em que há exclusão do período experimental e um trabalhador que simplesmente insere-se num ambiente de trabalho tóxico ou hostil. Certo. Vamos obrigar agora o trabalhador a ter que fazer o pré-aviso, isto é, o pré-aviso mínimo. Não poderia, porventura, o próprio trabalhador ter interesse em manter o período experimental, ainda que a lei viesse dizer não, o período experimental pode excluir-se, a empresa não te vai mandar embora. No entanto, o trabalhador pode ter interesse também em manter o período experimental. E eu percebi que essa é uma das medidas que devemos atentar em relação ao combate à precariedade, mas ao mesmo tempo temos que ter alguma atenção aos efeitos perversos que daí podem advir, porque o período experimental serve também o interesse do trabalhador. Muito bem. E já agora, sobre o trabalho temporário, que leitura que também podemos fazer sobre as alterações? Este pacote traz limitações ao recurso ao trabalho temporário? Sim, em relação ao trabalho temporário, desde logo porque em si já é um regime muito formal, com muitas menções obrigatórias, tem que ser feita uma leitura em paralelo, não só do Código de Trabalho, também da legislação avulso.
mas nomeadamente em matéria para já, do próprio regime de contrato de trabalho a termo, que devemos articular, mas depois também com o regime do trabalho temporário, ao nível das renovações, essencialmente, e também com a pequena especificidade da aplicação da lei no tempo, que também é uma outra dor de cabeça. Portanto, Então? há pouco quando falávamos de criar uma espécie de manual ou checklist, esse será, pelo menos da minha perspectiva da assessoria, um dos aspectos, se calhar, a rever, porque temos uma norma própria até para a aplicação da lei no tempo, no caso dos contratos de trabalho temporário. Ao nível das renovações, porque é sempre uma questão que se coloca, então Pessoas que já estavam em regime de que já estavam temporário. antes e que eu esperava ter este regime de renovações, vai-se manter, não se vai manter, mediante a resposta, mantém-se o do regime anterior, porque foi celebrado, e temos uma norma mesmo habilitante. Portanto, o regime anterior é aquele que vai vincular essa relação Exato. ainda no próximo futuro. Ainda que já esteja em vigor a agenda do trabalho digno, temos uma norma transitória que garante ao nível das renovações. E é o tema da própria empresa a empresa de trabalho temporário, poder renovar o contrato com o trabalhador temporário. Sim, porque lá está, Que tinha baixou o número. Baixou o número de renovações, lá está, é uma das medidas também de combate à precariedade, que é também, de certa forma, o trabalho temporário tem sido aqui um dos regimes que tem sido objeto sempre nestas revisões no combate à precariedade, tal como o contrato de trabalho a termo pela sua própria natureza, e as renovações são sempre um tema que estão em cima da Dentro mesa. do próprio grupo, outra empresa do grupo também não poderá fazer essa... Sim, subsumir-se nesse papel de empregador. tem que se ter cuidado com a aplicação da lei, nomeadamente para não criar situações de fraude à lei. E esse é um dos pontos. É verdade, há aqui um conjunto de contraordenações associadas a este... O regime contraordenacional, eu por acaso, em relação ao trabalho temporário, ainda É ontem... só para estarmos à tabela, porque eu ainda ontem... isto custa, não é? Também, se não se cumprir, também há sanções. Não, claro. E eu, por acaso, ontem tive o cuidado de tentar saber, quantas vezes é que o trabalho temporário é aqui mencionado ao longo da lei. Fiz um search find no DRE 37 vezes. 37. Para uma lei que é extensíssima, é complexa, tem dificuldades de leitura também e, portanto, o trabalho temporário é aqui central, sim. Até porque, se nós olharmos numa perspectiva dinâmica de toda a aplicação da agenda de trabalho digno, no caso do trabalho temporário temos uma cisão da figura dos empregadores, portanto, todo o compliance tem que ser visto, digamos, de uma perspectiva bilateral, não é? E, portanto, é um tema muito, muito complexo. E a dizer, eu ia dizer, e falámos disto, do compliance, das contraordenações. E eu gostava, e se calhar até voltando um bocadinho à questão que falámos no desenvolvimento das pessoas, na relação, na captação das pessoas que temos nas empresas, que é a aproximação do regime e da lei numa lógica de premiação e não numa lógica de punição. Isto seria válido, lá está, não é? Porque as empresas que cumprem, que no fundo que têm esta dignidade na sua agenda, de serem premiadas. E essa sim, por exemplo, seria um fator diferenciador na captação de talento. Isso a par de, obviamente, outras ao lado do matérias... regime contraordenacional, também um regime de premiação de boas práticas. E no limite levarmos isto a processos disciplinares, não é? Sim, tem certos benefícios fiscais. Na negociação coletiva, por exemplo, tem lá alguns incentivos. Sim, mas um excelente exemplo, peço desculpa pela interrupção. A lei de 2018, a lei 60 de 2018 sobre as diferenças salariais entre mulheres e homens e a transparência relacionada a uma diretiva europeia que até torna mais exigente, não para Portugal, porque Portugal já o cumpre. As empresas tinham práticas salariais que discriminavam o salário para as mesmas funções para mulher e homem. A lei obriga a um reporte e a um plano de correção, mas a lei também permite que a empresa diga e mostre um selo: nós somos uma empresa que não paga diferente a mulher e homem. Há áreas onde isto não é generalizado, sem pedir nada às empresas. E, portanto, é uma excelente ideia, de facto, quais são as empresas que dão mais formação? Quais são as empresas que dão mais formação a mais trabalhadores? Quais são as empresas que têm menos sinistralidade laboral? E a própria empresa ter um selo em função disso. É uma ideia interessante também. Aquelas que têm o conceito de trabalho digno, que é muito holístico. Mas permitam-me, nós sabemos que o direito do trabalho tenta equilibrar relações que são desiguais, sim, na maioria dos casos. E tentamos, eu até como responsável empregador, tento olhar para a lei como a lei está aqui para favorecer a organização, para favorecer quem trabalha nesta organização. E muitas vezes olhamos para as penalizações
das más práticas, seja do ponto de vista do trabalhador, do colaborador ou do próprio empregador. A agenda do trabalho digno que vem a dignificar aquilo que já é digno. Onde há mais práticas, elas serão sinalizadas de forma mais intensa. Onde há boas práticas, se calhar precisamos do tal selo. Nós não incorremos em falsos recibos verdes, em precariedade excessiva, em não garantir os direitos dos nossos trabalhadores. E, desse ponto de vista, querer-se trabalhar nessas empresas, não apenas pelo salário, não apenas pelas instalações, mas também por esse selo de qualidade de vida. O Ministério irá, com certeza, estar atento à evolução deste pacote legislativo e haverá seguramente um conjunto de indicadores. Estão preparados para fazer esta monitorização? Sim, nós temos feito em todas estas medidas, em todas as políticas públicas, na área do trabalho digno, da agenda do trabalho digno, do acordo de rendimentos, competitividade e rendimentos, em função também dos pedidos dos parceiros sociais, a resposta a essa informação, em coisas muito simples, como a evolução do salário mínimo ou da precariedade, ou até a ter novos instrumentos para ter nova informação que possa ser prestada aos parceiros sociais. Esta questão das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens, há informação nova, estamos a avaliar a lei de 2018, de facto é preciso experimentar, a fazer sugestões, resta depois ao poder, seja governo, seja parlamento, seja até o poder que os próprios parceiros sociais têm, de fazer sugestões, no fundo, de melhoria daquilo que são os instrumentos. Dali, nesta agenda de dignificação do trabalho também vai trazer, se calhar, melhores empresas. No sentido de que empresas com culturas mais sãs, menos tóxicas, ou empresas que têm propósitos eles próprios mais elevados do ponto de vista do seu papel social. Isso Sim. vai acontecer? Bom, do ponto de vista das práticas, não acontecer, não é? Já falámos sobre o assunto. Do ponto de vista das práticas, sim. Do ponto de vista da educação, para, no fundo, valorizar, e passo a redundância, este tipo de valores, de transparência, de respeito, de dignidade, de flexibilidade, portanto, também me parece que sim. Naturalmente, com a prática e com a produção dos valores, a cultura vai-se transformando. Vai-se transformando e é isto que eu entendo que, obviamente, o regulador vem nos ajudar nesse sentido e as empresas que não estejam lá. Do ponto de vista do propósito das empresas, deixa-me aqui mais dúvidas, não é? Porque o propósito das empresas vive agora um momento paradoxal, não é? Entre aquilo que é o propósito económico e o propósito social, não é? E, portanto, estão todas as empresas, não é? Naturalmente, a tentar abraçar estas duas realidades de uma forma positiva, não é? E ganhadora para ambos os lados, mas haverão outras empresas, não é? Em que o propósito económico é mais forte e dita, e falámos há bocadinho que a realidade dos micronegócios em Portugal é muito grande, emprega, não diria a maioria, mas grande parte da população ativa hoje em dia, e este tipo de empresas têm no final do dia um propósito que é garantir a sua sustentabilidade e a sua viabilidade económica. E, portanto, esta complexidade, esta necessidade, estas limitações da liberdade que já falámos hoje em dia, a necessidade de recorrer a apoio jurídico, que eu entendo que não só nós na gestão das pessoas precisamos de ter cada vez mais um bocadinho mais de formação no direito laboral, mas os próprios advogados hoje em dia também têm de facto muitas áreas, não é? Ainda para poder nos explorar e para nos poderem dar e mostrar o caminho, e portanto isto tudo torna-se muito difícil, principalmente para empresas mais pequeninas, em que estão mais com menor solidez, mais não é? limitação financeira, etc. Exatamente, quer dizer, por um lado temos toda esta dinâmica de startups, de novas empresas, de facilidade de criação de empresas, pequenas empresas, novos negócios, novas ideias, mas depois temos uma carga pesada, não é? E estas empresas se calhar não conseguem se adequar tanto e acabam por ficar por terra. Nós, no início da nossa conversa, isto é uma conversa que tem pano para mangas, não é? Se já repararam, nós estamos praticamente na reta final já do nosso tempo. E tanto por dizer. E tanto por dizer. Mas vamos dizer uma palavra para o futuro. Vou-vos pedir um telegrama de 1 minuto
sobre a agenda do trabalho digno, o que ela é hoje e o que ela deve ser no futuro. Eu confio nos agentes. Quando digo agentes, digo empresas, trabalhadores, famílias e Estado. Somos nós que construímos a sociedade, não é? Estou convencido que há aqui dificuldades, mas todos nós temos obrigações na educação, como foi dito. Quando dizemos educação de quem está no mundo do trabalho. Nós passamos boa parte da nossa vida no mundo do trabalho. Se não produzirmos, dificilmente nos sentimos realizados. E hoje até assistimos a imensas pessoas que criam pequeninos sites de conhecimento para apoiar outros. Isto também é uma oportunidade de negócio, não só para juristas, como para historiadores, como para sociólogos do trabalho. E esta avaliação do cotidiano também é uma experiência de sociedades democráticas, como a nossa. Noutras não, isto seria imposto, não teria avaliação, se calhar nem eram precisas regras, porque qualquer despacho resolveria os problemas. Temos um bom sistema de check and balance nos parceiros sociais, no Parlamento, na imprensa. Tens uma palavra Sou otimista confiante. sobre o desenvolvimento Uma palavra desta agenda, otimista para isto, porque também depende de nós. Claro que sim. Depende dos agentes. Nalina, Depende de nós. palavra otimista também? Sim, eu ia, por acaso, ia pegar desta questão, que é o futuro depende de nós. E depende de nós enquanto empregadores, depende de nós enquanto colaboradores, porque todos nós também somos colaboradores, e nesta construção conjunta. Há matérias, certamente, que obviamente, numa sociedade com base no mérito, com base no desempenho, têm que ser aprofundadas, cultura de feedback, não é? Isto vai nos fazer crescer e, portanto, eu diria que, olhando para o futuro e falando num telegrama do futuro, seria um bocadinho trabalhar estas áreas do desempenho, da meritocracia, não por força da lei, mas se calhar todos em conjunto para garantir o sucesso. Tiago, 2 otimistas, 3 otimistas? 3 otimistas. Boa. Comigo 4. 4. Só para acrescentar e também para não repetir também o que já foi poder dito. do coletivo. E também aquilo que também já sugeri, que devia serem também os próximos objetivos da Agenda de Trabalho Digno, sobretudo para a negociação coletiva, para conseguir conciliar aqui o melhor dos interesses, até mesmo no aspecto do compliance, não só do compliance laboral, mas também de todo o tipo de programação daquilo que é o trabalho para aquela estrutura e para aquela organização deve passar pela negociação e a contratação coletiva. Penso que é o melhor caminho que temos. Bom, concordamos todos que também deste nosso debate há um aspecto que ressalta, né? É que a dignidade do trabalho é efetivamente um bem superior, é um bem importantíssimo também para a organização da nossa vida na sociedade. E o reconhecimento dessa centralidade e da sua importância para o desenvolvimento harmonioso da nossa comunidade, penso que é aqui amplamente reconhecida. E aqui a Agenda do Trabalho Digno vem, naturalmente, concorrer para esse objetivo. São 70 medidas, desde o dia 1 de maio, portanto, o Dia do Trabalhador, estão aprovadas e sabemos que impactam também profundamente no nosso tecido empresarial. Bom, e da forma como as empresas se preparam para essa mudança também vai depender não apenas o êxito da estratégia desta política pública, mas também o potencial de sucesso dos próprios projetos empresariais, admitindo que os projetos empresariais não estão cá para fazer dumping social, estão cá para competir, mas estão cá também para dar o exemplo e a demonstração. Pelo menos no nosso grupo Elo, este é a forma como o refrão que nós gostamos de cantar, porque esse é o sentimento que nós temos relativamente à marcha que estamos a desenvolver para o nosso projeto. E, de facto, nós estamos a caminhar para um mundo onde respeitar a dignidade humana no trabalho é, por vezes, mais importante aos olhos da sociedade do que propriamente a componente, que é importantíssima também, dos resultados financeiros. E aqui neste grupo, no nosso grupo Elo, nós acreditamos nesse mundo melhor. Acreditamos convictamente, trabalhamos na área do outsourcing, trabalhamos na área do trabalho temporário e achamos que devemos dar o exemplo, pela demonstração, que este é um caminho que tem que ser trilhado pelas empresas deste setor. E nós esperamos que este debate possa contribuir para que essas práticas empresariais sejam inspiradas pela positiva. E é isso que nos trouxe aqui hoje. E aqui hoje, deste lado, mas também a todos aqueles e aquelas que estão a acompanhar lá em casa, queria deixar uma palavra também de otimismo. São 4 otimistas que aqui estão nessa sociedade mais digna e que todos os dias nós podemos contribuir para que ela possa progredir de uma forma que nos inspire futuros melhores. Muito obrigado a quem está em casa, mas um muito obrigado muito especial a estes 3 otimistas que me acompanharam e que trouxeram o seu saber e a sua leitura do mundo para mais uma edição da Elo Insights. Aqui nos encontraremos para falarmos de assuntos que têm muito a ver com o nosso futuro. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Muito obrigado. Obrigado.